Você e sua equipe têm trabalho para entregar. Esperando o povo entrar. Pra gente já chegando. Olha, a Regina tá sempre aqui. E o povo também tá. Olha o povo chegando tudo. Paulinha, Vitor. Aprendi essa semana que fiz uma live, sei lá com quem, que tinha um troço que a gente tinha que botar uma música antes pro povo entrar. Tô até resolvendo seguir. Sobre os automóveis de Roma, eu sou a sereia que dança, destemida Yara, água e folha da Deixa o povo chegar. Ah, Paulinha, você tá em Nova York? Eu sou a sombra da porta. Rapaz, mas ele tá muito chique. A situação tá melhorando por aí? Esperando o povo chegar aqui pra gente começar. Olha lá, ela já entrou. Laila, o povo tava cobrando a newsletter, já foi, né? Deu ruim lá sexta-feira, porque o sistema a gente achou que tinha mandado, mas não tinha mandado. Laila, aprendi isso aqui, ó, sexta-feira, sábado. Fui fazer uma live, a moça disse que antes da live a gente põe uma música pra esperar o povo entrar. Aí ela dizia outra coisa que eu amei também, que era... Ela mandava o povo colocar chuva de coração. Aperta o botão e faz chuva de coração, ela dizia. Ah, eu vou... Ela falou também pra colocar o nome da live. Como é que faz isso? Calma aí. Corona e Cultura. Regina, eu acho que era pra você ter recebido, hein? Será que deu ruim? Rebeca de Moraes chegou também. Rebeca, tô dizendo aqui pra todo mundo agora que eu aprendi sábado numa live que eu participei, que a gente tem que botar uma música antes para o povo chegar. E aí eu resolvi colocar. Gente, barbeiro devia ser um troço de serviço essencial, né? Não tinha não. Olha que coisa horrorosa que a gente tá aqui. O povo tá chegando, tá chegar. Eu até pinei, Laila, tô aprender a pinar aqui. Ah, chuva de coração, tem que mandar chuva de coração. Que a mulher disse que quando você manda chuva de coração, o algoritmo ajuda. E aí você fica bem posicionado, porque o Instagram descobre que você é você e que você é maravilhoso. Não recebeu? Ih, cobrem a Laila, hein? Ó, já era pra newsletter ter saído hoje de manhã. Cobrem a Laila. Não recebeu. Laila, o povo não recebeu, hein? Pra quem não sabe, Laila é aquela que toma conta da vida toda. E toma conta de todos aqui, de tudo que muda. Não, agora é assim, Rebeca. Mandaram fazer isso, agora eu faço. Eu obedeço a Laila e eu obedeço a todo mundo. O povo tá reclamando aí, Laila, que eles não receberam a tal da newsletter, hein? Olha, eu não tenho muita paciência pra esse negócio de música, porque eu não consigo interagir com duas coisas ao mesmo tempo. Então, vou mandando, o povo tá entrando e a gente vai fazer aqui hoje um bate-papo sobre corona, com eu falando sozinho hoje. Espero que vocês me aguentem. Olha, a Paulinha tá morando em Nova York agora. Paulinha baixou aí o troço agora, né? Diz que vai melhorar, né? Vocês já estão saindo de casa? Mais ou menos, né? Tá meio ruim. Olha, a Amanda também não recebeu a newsletter. Gente, a Laila vai ter que dar uma explicação aqui agora. Por que o povo não tá recebendo a newsletter para não passar vergonha? A Priscila acabou de chegar também. Olha, o Henri também não recebeu, Laila. Ô, Laila, espero que você explique aí em algum momento aí por que o povo não tá recebendo a newsletter. Porque a newsletter ficou pronta na sexta-feira, só que sexta-feira a gente teve um problema mesmo. É porque é um sistema lá que dispara, né? A gente que dispara. E aí a gente achou que tinha que disparar e não disparou. E aí a gente disparou hoje de manhã. Pelo menos era para ter disparado hoje de manhã. Ah, a Laila mandou dizer que vai ver o que aconteceu, então recebe hoje, porque o povo quer a newsletter. Mandaram até mensagem querendo a newsletter pra gente começar. Mas disseram que a gente precisa dar conta da newsletter, e aí porque o povo tá querendo isso. Mas então é isso, hein? Vambora, a gente vai falar de corona e vai falar sobre corona, o impacto que tem sobre a vida da gente. O povo que chegou vai chegar em algum momento, vai perder aqui quem não tiver chegado no começo. Porque vocês sabem que agora a gente está no modelo novo, que é o modelo onde mais ou menos a gente segue uma relação de quase uma aulinha, né? Quase um cursinho.
Então um tema ele vai emendando no outro. Se você perdeu uma, você vai ficar sem as outras. Mas então quem não chegou precisa chegar para a gente começar a entender. Maíra, fica tranquila que a Laila vai mandar, ela vai mandar. A Laila, ela promete cumprir em geral. Ela não ia fazer isso com vocês. Vamos começando aqui, falando de corona mais uma vez. Eu aprendi duas coisas esse final de semana. Fiz uma live com a Cláudia Brandão, ela é cheia dos seguidores e ela me disse que 2 elementos são decisivos em qualquer live. Primeiro, antes de você chegar, você precisa dizer para as pessoas que estão aqui esperando a gente que já vai começar. E aí você tem que botar uma música para as pessoas ficarem felizes na hora aí, ficarem esperando com felicidade a live começar. E um outro ponto que ela disse também é que o povo precisava da chuva de coração. E ela dizia, aperta o dedo aí na chuva de coração para a gente começar. Lembrando, pessoal, que você dando chuva de coração ou não, e quem está chegando aqui já vai ver o que a gente vai falar hoje. Lembrando que hoje é um assunto só eu falando, então a participação de vocês é ultra mega importante. Vocês podem escrever aqui qualquer pergunta. Quem já acompanhou outras lives sabe que eu paro uma hora para começar a responder. E então, por favor, fiquem aí muito à vontade para começar a fazer perguntas de coisas que tem do corona. Gente, eu amo vocês estão fazendo chuva de coração. Vocês, olha, coraçãozinho para vocês. Mas vambora! Vambora que já são 5h07, Michel Alcoforado não tem limites, ele começa a falar e não para mais, só termina quando não tem mais voz. Vamos começar aqui, um cafezinho para começar, e vamos falar um pouquinho sobre coisas que a gente já falou, para a gente começar a emendar no novo. Primeiro ponto importante de uma coisa que a gente já falou para a gente começar a emendar no novo. Logo uma das primeiras lives que a gente fez aqui, a gente falou de um negócio que era o efeito DAD. Vocês lembram? E era DAD de pai, de D-A-D. E eu dizia que esse momento que a gente está vivendo de maneira muito clara, ele tem uma capacidade forte de trazer para as nossas vidas esse impacto gigantesco, que é o impacto do DAD. E o que DAD é? DAD nada mais é do que 3 elementos fundamentais. É D de desmaterialização, A de asepsia e D de descontextualização. Como assim, Michel? Tudo que é sólido vai se desmanchar no ar, como já dizia Marx, e é verdade. A gente está vendo aí, tanto das grandes estruturas virando outra coisa, como a vida real que a gente tinha foi completamente para dentro das plataformas digitais e, de certa forma, elas foram desmaterializadas. Negócios que estão conseguindo se manter diante do cenário do caos são negócios também que entraram no seu processo forte de desmaterialização. Aqueles que não entraram estão com desafio, porque vão precisar fazer isso da noite para o dia. Um outro ponto importante era o A de asepsia. E aí a asepsia não no sentido só de limpeza, mas é numa relação que se constrói tão forte entre marcas e consumidores, na medida em que esse processo fica tão fluido, que a gente nem percebe que está acontecendo. Então a gente precisa cada vez mais reforçar, e a gente vai reforçar daqui para frente cada vez mais, esse elemento que é quanto mais simples e quanto mais fluido é o processo que a gente está tendo junto com os nossos consumidores ou diante da nossa própria vida. Porque tudo que tem interrupção é caído e a gente não quer, tá? E o terceiro D importante era o D da descontextualização. A gente começa a agir numa perspectiva completamente diferente, onde quando a vida ficou dentro de casa, pouco importa se é segunda, se é domingo ou se é terça. Amanhã é feriado, não sei se vocês sabem, mas eu tenho 3 reuniões marcadas. E eu tenho 3 reuniões marcadas porque eu tenho certeza que não faz nenhuma diferença, dado que o contexto é sempre o contexto da casa. Antes você sabia que final de semana era o contexto que você não ia para a firma, e aí você tinha uma vida em família, você tinha uma vida completamente diferente. E aí na segunda-feira era o contexto da dieta, você tinha que começar a fazer dieta. No sábado, na sexta-feira, na quarta-feira você reclamava que era o meio da semana, e na sexta-feira você já começava a jacar, porque esse era um ponto super importante ali do seu dia a dia. Então, a lógica da vida, ela já estava entrando nesse processo, mas diante do corona, a gente acelera isso de maneira gigantesca. Olha, mas Michel, de onde saiu isso? É do corona mesmo? É do corona que saiu isso? Não, isso é da vida. E é de uma coisa que eu disse lá umas 3 ou 4 lives atrás, que era uma questão decisiva, que era a questão do capitalismo financeiro, que dominou o capitalismo produtivo ali pelos anos 80.
Não sei quem está aqui me acompanhando, Tabata já estava aqui, Raquel já estava aqui, Regina também já estava aqui. A gente falou muito que esse mundo que a gente vive, ele foi inventado pelo neoliberalismo, de certa forma, que conseguiu trazer um jogo decisivo, tanto para as nossas vidas, quanto para o capitalismo de maneira geral, quanto para o sistema como ele estava organizado de uma forma mais simples, né? O capitalismo financeiro, ele de certa forma, também trabalha sobre essa linguagem da desmaterialização. Cada vez mais, você vem valorizando ali o uso do seu negócio do internet banking ou do seu cartão de crédito, porque você foi entendendo que era muito mais fácil quando você podia realizar todas as transações sem precisar ficar lá em pé na fila do banco. Isso é importante porque o capitalismo financeiro gosta disso também, porque ele gostou desde o começo da globalização, se a gente pudesse, por exemplo, ficar andando de lugar a lugar do mundo, com dinheiro só rentabilizando, só ganhando uma prata, e sem ficar preocupado com esse negócio de fronteira. Então, desmaterialização era um ponto importante. A asepsia também era um ponto importante, porque esses processos de investimento de dinheiro do capitalismo financeiro, eles precisam ser só tão rápidos, que um segundo que você perde de levar um dinheiro para cá do que outro para lá, você acaba perdendo, né? E se perdendo. E mais decisivo do que isso ainda, a gente tinha mais um ponto, que era o ponto da descontextualização, que é decisivo desse capitalismo também, porque a gente começa a entender que tudo que você pode fazer na lógica do tudo em qualquer lugar, melhor. Mas tá bom, Michel, olha, então a ideia de DED serve para nossa vida hoje na quarentena, a nossa ideia de DED ela serve para capitalismo financeiro, e a gente falou numa live atrás também do DED como tem um papel super importante desse efeito DED, dentro do novo mundo digital inventado pelo Vale do Silício, que nada mais é do que uma consequência desse capitalismo financeiro, junto com globalização e tecnologia, dentro do contexto americano da costa oeste, né? Vocês sabem que as plataformas digitais, elas prezam demais pela desmaterialização, né? Inclusive um dos 6 Ds lá do exponencial da escola do Singularity University é isso. O segundo ponto importante desse jogo é a asepsia, que não só eles usam as mesmas roupas, eles têm cara de que não tocam em nada, em ninguém, eles também prezam por processos cada vez mais fluidos. Olha, a Cozinha Maravilhosa chegou. Cozinha Maravilhosa, sentimos falta de você aqui na última live, hein? E um outro ponto importantíssimo é o descontextualizado, porque você tem um modelo de trabalho no Vale do Silício, que você pode jogar dentro do trabalho, né? Tem rede dentro do trabalho, você dorme dentro do trabalho se você quiser, e os aplicativos estão contigo independente de qualquer momento. Então repara que a gente está falando aqui de DED no capitalismo financeiro, que inventou a vida que a gente está vivendo agora, na tecnologia digital, que é fruto do capitalismo financeiro, e que vai dar no mundo que a gente mais está conectado hoje aqui, tipo eu e vocês. E a gente fala disso também em cenários de corona. Que é quando você tem aqui esse jogo você dentro da quarentena, completamente resolvendo a sua vida, você de classe média, óbvio, né? De sua vida via plataformas digitais, com uma loucura doida, louquinho, com esse negócio de álcool em gel o troço aqui travou aqui no meu iPad. O álcool em gel e sabão em pó, sabão lavar a mão, aquela loucura toda. Então a asepsia é um tema super importante, e a descontextualização você sabe que é decisivo na sua vida também, porque todo dia passou a ser um dia igual. Nesse ponto, você repara, e aí vocês por favor concordem comigo, você repara que, ou não, pode me discordar também, escreve aí. Você repara que a gente tem aqui 3 universos que estão diante do mesmo efeito, do mesmo paradigma, que é o paradigma da desmaterialização, da asepsia e da desconstrução, né, da descontextualização. E é engraçado ver que esses 3 paradigmas, tanto o sanitário, quanto o financeiro, quanto o tecnológico, eles lidam com uma mesma metáfora, que é uma metáfora decisiva dentro dos nossos tempos de hoje, que é a metáfora do vírus. No mercado financeiro, eles falam em vírus. Na tecnologia, eles falam em vírus. Dentro das redes sociais, a gente fala em vírus. E na vida da gente, agora em tempos de corona, e saúde, né, e questões sanitárias, a gente fala em vírus pra caramba também. Nesse processo, é importante a gente ver que se tem similaridade entre esses fatores, o efeito DED entra entre neles todos, vamos entender um pouquinho
que é esse tal de vírus e o que os vírus fazem com as nossas vidas e por que eles nos transformam tanto de uma maneira gigantesca, tá? E por que a gente fica se sentindo sujo e onde deu ruim, onde deu certo e onde deu bala o quê, né? Mas antes disso, vamos só lembrar que na última aula, na última live, ou sei lá, no último encontro que a gente teve aqui, eu falei pra caramba que o capitalismo na sua roda de transformação, ele travou por causa de um ponto só, que era o ponto do indivíduo. A gente começou a achar que a gente tinha privacidade, que a gente tinha liberdade, que a gente tinha um controle sobre o nosso dia a dia, e aí a gente achou que as empresas, na medida que estavam vigiando o que a gente estava fazendo, precisavam inventar lei, para brecar esse processo todo. E eu disse que o indivíduo, de certa forma, é problemático para esse processo de renovação do capitalismo e que o corona vinha para resolver essa noção de indivíduo que a gente tem desde o passado, tá? E por que o indivíduo é um problema? Porque o indivíduo é isso aqui, ó. Eu e você somos indivíduos, né? A gente acha que tem limite, a gente acha que que a gente é único, a gente acha que a gente é interesse, que a gente tem interesses só nossos. A gente acha que numa sociedade de 7,5 bilhões de pessoas, só nós somos importantes e só a gente interessa. A gente acha, por exemplo, que nós já nascemos com privacidade, já nascemos com liberdade. A gente acha que a gente é o cocô do cavalo do bandido mesmo, importante pra cacete. E esse processo de achar que a gente é mais importante do que tudo, brecou o processo de desenvolvimento do capitalismo, porque eles deixaram de poder acompanhar o nosso dia a dia para poder inventar coisa nova, em nome de um troço que se chama privacidade, né? Então, de certa forma, já adianto para vocês que o corona, ele veio para destruir esse indivíduo clássico tal como a gente conhece e inventar uma nova coisa. E a gente faz isso como? Efeito Dead. A gente vai desmaterializar as pessoas, a gente vai tornar elas cada vez mais pessoas também, tá? Nesse processo é interessante a gente ver que uma pandemia como essa, ela funciona como um break, tá? E os breaks, né, ou os americanos vão chamar esse negócio de outbreak, que é uma ruptura mesmo no cotidiano, de transformação desse processo. E essas rupturas podem ser pestes, guerras, ataques terroristas ou uma pandemia. Eles funcionam quase como se fosse um turning point para determinadas sociedades, né? E é por isso que quando a gente olha, por exemplo, a Angela Merkel, e ela vai à televisão na única vez que já foi na vida, em 14 anos de mandato, e diz, pessoal, isso aqui é o maior desafio que a gente vai enfrentar dentro desses 14, desde a Segunda Guerra Mundial, ou a rainha faz uma alusão lá à Segunda Guerra Mundial, ou Andrew Cuomo diz que é um desafio da geração, a gente está dizendo que isso é um evento que tem a capacidade de transformar os pilares fundamentais que constroem a nossa noção do que é o mundo e do que é a nossa relação com os outros. Então, o novo normal é diferente pra cacete. E já adianto vocês, se a pandemia acabar daqui a um mês, vocês já vão encontrar um mundo diferente. E eu não sou o Átila Yamarino que diz, olha, vamos encontrar um mundo diferente, mas não diz que mundo diferente é esse. Eu digo para você que mundo diferente é esse. A gente vai romper com a ideia fundamental que estruturou a construção da modernidade, que é a ideia de indivíduo clássico, tá? Como aquele que é detentor de um corpo, de uma liberdade, de uma privacidade, e tem limites, e ele pode decidir, ele é todo poderoso. De outros jogos, esse troço acabou dando também para algumas pessoas, esse indivíduo, no Self-Made Man durante os anos 80, nos empreendedores do Vale do Silício, e para aqueles menos sofisticados, acabou dando nos influenciadores, ou mais ainda, acabou dando nos palestrinhas, que ficam dizendo para você no palco o que você precisa fazer, o que você precisa deixar de fazer. Esse evento, ele é tão importante porque ele vai quebrar o principal pilar de construção daquilo que a gente entendeu que era o pilar de fundação fundamental da sociedade. Eu sou antropólogo e Rebeca de Moraes, que está aí nos assistindo, é psicanalista, e é engraçado a gente ver que, de certa forma, eu e ela, ou os psicólogos, se tiver algum psicólogo por aí, a gente está em dois lados opostos do paradigma, tá? Eu estou preocupado com o coletivo, e como é que o coletivo, de certa forma, a cultura,
faz com que as pessoas se comportem de determinado jeito, e os psicanalistas e os psicólogos estão preocupados, de certa forma, com como é que o indivíduo reage às pressões ou ao jogo com o social e com a sociedade e com a cultura, né? O que eu tô querendo dizer agora é que essa separação se desfaz, tá? E o corona vai vir para fazer isso daqui para frente. E vai vir para fazer isso de um jeito que a gente já conversou aqui antes, que é o jeito traumático. Lembrando sempre que trauma, nos termos de Freud, nada mais é do que um evento tão abrupto, que quase rompe o sistema de produção, o sistema de comunicação do tua psique, né? O sistema de transferência de energia da tua psique. Então, para que isso não ocorra, o que o inconsciente faz? O que a gente faz? A gente reprime esse negócio no inconsciente, mas ele continua aparecendo enquanto sintoma. O que ele está querendo dizer com isso? Por mais que daqui para frente vocês não tenham ideia do que foi esse momento que a gente está vivendo agora, a gente vai continuar sofrendo com ele, porque ele já está inscrito na nossa maneira de viver e ele já está inscrito na maneira como a gente se comporta em relação ao mundo. Tá bom, mas por que ele é tão surpreendente? Porque ele suspende o mundo. Ele suspende a vida tal como você conhecia. Eu tinha, para abril, 12 palestras contratadas. Eu não tenho nenhuma. Eu tinha para abril o compromisso de viajar de férias. Morreu as férias. Eu tinha para abril a ideia de que eu ia, voltar a fazer a dieta. Eu tinha para abril uma série de planos que me foram tirados por uma ideia fundamental. Porque eu perdi o meu projeto de vida. Porque eu perdi o futuro. E todos os projetos que a gente tinha anteriormente, eles já não fazem sentido dentro da sua casa, eles já não fazem sentido dentro do seu dia a dia. É tão doido isso, repara, que eu estava fazendo uma viagem para pesquisar para um livro que eu ia escrever sobre o tempo. Eu volto para o Brasil, chego aqui, eu mudo esse livro do tempo para entender o corona, tá? Então, da noite para o dia, um projeto, tudo que eu tinha lido sobre o tempo, eu joguei fora e falei, não, agora eu vou escrever um livro sobre o corona. E comecei a seguir para o livro do corona. Olha que loucura. E vocês certamente tinham planejado viajar, tinham planejado fazer um montão de coisas que vocês tiveram que abrir mão por conta dessa suspensão do presente. Mas por que isso é tão importante, Michel? Porque isso dá uma sensação de insegurança gigantesca. E os seres humanos, eles não são treinados para viverem momentos de insegurança. O Jean Delumeau, ele tem um livro, que eu não vou achar mais por aqui, mas a gente coloca na newsletter. Laila, olha a newsletter do povo, hein? O povo aí quer a newsletter e o povo aí não mandou. A gente tem na newsletter, eu vou colocar, que o Jean Delumeau tem um livro muito legal que se chama A História do Medo no Ocidente. E ele vai analisar por que as pessoas sentem medo ao longo da história, e ele vai entender que as pessoas sempre tiveram medo, independente da história, mas isso muda de lugar para lugar ou de momento para momento, tá? E o Delumeau vai dizer que o medo aparece quando a gente se vê diante de uma situação de insegurança. E insegurança, sobretudo, não só ao nosso corpo, a nossa segurança biológica, mas uma insegurança muito gigantesca em relação ao modelo de sociedade que a gente foi treinado e se a gente vai estar preparado para o próximo modelo, tá? A gente está aqui uma questão muito forte, que é tentar entender se tudo aquilo que a gente aprendeu e a gente investiu para virar o que a gente virou, vai fazer sentido no pós-pandemia. E o medo gigantesco que eu e vocês estamos sentindo é se a gente vai estar preparado para se adaptar para esse novo jogo que se impõe daqui para frente, tá? Então o processo ele é perverso porque ele suspende o tempo, joga todos os seus futuros, o seu futuro no passado, vira tudo lata de lixo e ele ainda diz para você, vai ter que se adaptar, mas eu nem sei se você está preparado para isso. Isso é importante da gente ver pelo seguinte, todas as pandemias que já tiveram na história da humanidade, e lá no Delumeau, no capítulo 3, ele analisa só pandemias, aconteceu a mesma coisa. As pessoas ficaram desesperadas pelo medo do que ia viver, tá? Olha, isso resolveram de jeitos distintos. Durante a peste bubônica, ali pelo século XV, XVI,
Acontece um negócio super interessante no século XIV, a peste bubônica é século XIV, a outra que é século XVI, a sífilis. Mas acontece um negócio super importante que diante do medo, os ricos da sociedade medieval, os nobres, o que eles fazem? Eles mudam para o interior, para os seus castelos, para se proteger da grande pandemia. Quase o pessoal agora que mudou aí para a favela, para a Fazenda Boa Vista, e eles deixam o povo morrendo nas grandes cidades, né? Em Portugal, olha como esse troço gera transformações gigantescas, gente. A peste bubônica é aquela que derruba a Idade Média e inventa a Idade Moderna. Mas vamos contar aqui de um exemplo específico de Portugal para vocês verem o grau de mudança que a gente está vivendo agora e o mundo que a gente está inventando daqui para frente. Em Portugal, quando chega a peste bubônica, em Lisboa e no Porto, nas grandes cidades. Olha que louco! Portugal cria um cordão militar na fronteira com a Espanha, dizendo, olha pessoal, não podemos mais ter contato com o pessoal da Espanha porque o vírus está vindo de lá, hein? Pá! Ele sobe com os ricos das elites para dentro dos castelos no interior. E aí, o único canal de comunicação que Portugal no século XV vai ter com o mundo e com aquilo que não eram os portugueses era o mar. Então a sociedade portuguesa, ela sai de um olhar para dentro, para a Europa, e ela vira o olhar dela para o mar, tá? E esse processo vem junto com a consolidação do Estado Nacional Português. E então o Estado Nacional Português, pós-peste bubônica, ele se estrutura com um olhar voltado para o mar. Que dá? Portugal é a primeira nação europeia a começar a andar pelos mares e começar a querer dominar o mundo, antes de todo mundo. E Portugal chega ao ponto de, no século XVI, dividir o mundo no meio com os espanhóis, dado que eles eram os únicos, junto com os espanhóis, que conseguiram dominar ali e começar a sair pelo mar com suas naus, até que chegaram aqui, chegaram em outros buracos também, né? Olha que loucura! Um país mudou por completo a sua identidade e a vida de todos aqueles habitantes que compunham esse país só por conta de uma pandemia, que reestruturou por completo o jogo político que estava posto, tá? Porque, gente, uma pandemia, ela é um processo super importante de reformulação dessa sociedade. Meu nariz está coçando, fica tranquilo, não é corona. É um processo super importante de reconstrução dessa sociedade, mas na medida que ela acontece, ela muda tudo, mas fica super ok, porque a gente vai sobreviver. A gente já sobreviveu a outras vezes. E mais do que isso, uma pandemia como essa vai ser cada vez mais comum no mundo. Duas referências importantes. Uma já foi na newsletter que foi, tá? A newsletter do Bill Gates, o TED do Bill Gates. O Bill Gates fez um TED há uns anos atrás, 4 anos atrás, dizendo que a gente tinha que se preparar para uma pandemia, porque isso ia dar ruim. A humanidade estava indo para um processo cada vez maior de uma grande pandemia e a gente não estava preparado para isso. Dito e feito. E o Tony Orb, que é um cara da Universidade de Oxford, ele acabou de lançar um livro que se chama Precipício, onde ele diz que entre os 4 grandes desesperos da humanidade, a gente tem ali guerra nuclear ou acidentes nucleares, a gente tem ali aquecimento global, vai dar merda, mais lentamente, mas vai dar merda, a gente tem pandemia, e o quarto eu não tô lembrando direito, mas eu mando para vocês na newsletter, tá? Mas pandemia é isso, tá? Vai tá algo frequente do nosso dia a dia. E assim, o processo de transformação de uma pandemia tão grande, isso aconteceu em todos os momentos, tá? Em todos os momentos. Aconteceu, por exemplo, quando a gente tinha a pandemia, a peste bubônica, que deu fim para a Idade Média, como eu coloquei, e colocou Portugal num outro lugar, né? Aconteceu, por exemplo, com a sífilis, né? A sífilis inventa a família nuclear na Europa do século XVI. Pra vocês entenderem, na Europa a ideia de família não era algo muito claro, as pessoas podiam casar com vários, não existia monogamia. Vem a sífilis e constrói aquela ideia que vai perdurar mais ou menos até hoje, que é papai, mamãe e filhinho. Para esse assunto tem um livro muito legal, que é do Philippe Ariès. O Philippe Ariès tem um livro que se chama A História Social da Família e da Criança. Ô Ale, você desculpa porque a Laila tá devendo a newsletter tá pronta, a gente quis mandar sexta-feira, não que é o prometido toda sexta, deu ruim lá no sistema,
Disseram que tinham mandado hoje de manhã, mas não mandaram. Vai chegar em algum momento, nem que eu tenha que ficar apertando o botão do send. Eu e Laila, ela lá no botão e eu no outro. Fique tranquilo. Vai chegar, tá? A Andy pergunta, ou Andy, eu não sei, não estou enxergando direito, que hoje eu estou no celular, não estou no iPad. Mas eles perguntam sobre qual é a diferença entre uma guerra e uma pandemia no pós-evento. Andy, eu acho que uma guerra, você tem a capacidade muito grande de refação dessa sociedade de maneira mais clara. Por quê? Porque ela reestrutura o evento a partir de um objetivo, a sociedade, a partir de um objetivo muito claro. Você tem duas ou mais nações em guerra com duas visões muito claras de quais são suas visões de mundo ou quais são as visões do mundo que eles querem impor, tá? Numa pandemia, a gente não sabe quem é o outro lado. A gente até se esforça para saber quem é o outro lado, mas a gente não sabe quem é o outro lado. Então, você fica meio à mercê à visão de mundo do vírus, sem saber muito bem como é que você age diante disso. A Fê Siqueira pergunta como é que faz para fazer parte da newsletter que era para chegar sexta-feira, não chegou e vai chegar hoje. Fê, é só depois dessa live, a gente sempre abre lá no Stories do Michel uma caixinha, você coloca seu e-mail e aí hoje você vai receber a newsletter de sexta-feira passada. E essa sexta-feira você recebe outra ainda, tá? Então, isso é importante, a beça, porque a partir desse momento, a gente consolida a ideia de que pandemias constroem um normal que não é normal, tá? Que é um novo normal. Então, dentro disso, é interessante a gente ver que a ideia de vírus, não importa se no sistema financeiro, não importa se no capitalismo, na economia digital aqui, ou nas redes sociais, ou na tecnologia, e não importa quando a gente está falando de pandemias, os vírus, eles constroem uma imagem clara também junto com o setor militar, tá? É quase como se a gente sempre estivesse guerreando com o inimigo. Todo e qualquer pandemia da história da humanidade trabalhou-se com a ideia de um estrangeiro. Todo vírus é estrangeiro. Até na China hoje, em outros lugares da China, as pessoas dizem que esse é um vírus de Wuhan. A gente tem aqui a Carla Viveiros, que ajuda a gente numa pesquisa, ela é minha assistente lá na China, com pesquisas de dados que eu estou fazendo para esse livro que eu estou escrevendo, e a Carla vai dizer um negócio que é maravilhoso. Ela agora foi para uma cidade menor, dentro da própria China, e o Han já abriu essa cidade, também abriu, óbvio, com algumas questões, e ela precisou fazer quarentena de 7 dias presa num hotel, dentro da própria China, fez 3 exames de Covid e tinha que mandar 3 vezes por dia a temperatura dela para o governo via WeChat, que é um aplicativo que faz sentido dentro lá da China, né, com o aplicativo chinês. Então, toda e qualquer pandemia lida com estrangeiro, tá? Não existe gripe ou pandemia ou vírus que a gente acha que saiu da gente mesmo. Não. A gente sempre acha que isso é o estrangeiro. E a gente sempre acha que é o estrangeiro porque veio de outro lugar. E isso aconteceu, como eu disse, em todas. Você sabe que a sífilis nasceu em Nápoles, né? Reza a lenda que nasceu em Nápoles, lá na Itália, no sul da Itália. E os milaneses diziam que a sífilis era uma doença napolitana. Os ingleses diziam que a sífilis era uma doença de francês. Os franceses diziam que a sífilis era uma doença de alemão. E os alemães diziam que a sífilis era coisa de italiano. E as comunidades sempre se sentem muito afetadas com essa lógica de vulnerabilidade, porque elas acreditam de verdade que elas sofrem uma invasão do vírus. O vírus, quase como se fosse o exército, essa imagem aí que vocês veem todo mundo dizendo, o vírus é o inimigo, o vírus é o inimigo, o vírus é o inimigo, só que o vírus está dentro da gente, então o inimigo é a gente mesmo, não faz nenhum sentido. Mas nós precisamos, para personificar esse vírus e conseguir combatê-los, nós precisamos botar na nossa cabeça que esse vírus é um inimigo que chega de exército, né? Um do lado do outro, marchando e vai entrando, e aí vai escolhendo aí um pessoal para coronar e um outro pessoal para não coronar. Essa imagem é fundamental para que as sociedades se organizem de maneira clara para combater o tal do vírus. Como é que a gente faz isso? Por que o vírus é tão perigoso, Michel? Porque primeiro ele coloca toda a sociedade num momento de vulnerabilidade e humilhação. Vulnerabilidade e humilhação. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso aqui que faz a gente ficar com medo. É vulnerabilidade porque o mundo muda por completo, como já falei para vocês.
e tudo fica diferente, todo mundo pode ser contaminado, isso pode ser terrível, e é humilhação por conta dos efeitos que o vírus faz na vida, né? Na varíola, as pessoas iam ficando deformadas por conta do vírus. Isso era tão terrível que as pessoas se sentiam humilhadas, né? A lepra, a mesma coisa. A AIDS, a mesma coisa. Mas mais importante do que isso, por que o vírus ele é tão difícil de ser combatido? Porque ele não é uma doença localizada. O câncer é uma doença localizada. Eu chego lá, eu faço quimioterapia num órgão específico para dar conta daquele câncer, né? O vírus não. O vírus é uma doença do fluxo. O vírus é uma doença do fluxo. E ele é tanto uma doença do fluxo que ele determina uma condição daqueles que estão diante do vírus. Você é coronado e você vai ser coronado durante muito tempo. É uma condição dos países. E ele é uma doença do fluxo muito ligada a essa ideia da globalização. E a gente vai entrar nesse ponto, tá, Regina? Fica tranquila que a gente vai chegar nesse ponto da globalização. E no mundo ultra mega globalizado, o vírus ele se reforça ainda mais na construção de um fluxo que se espalha pelo mundo, tá? É interessante a gente ver que essa ideia de condição, de que coloca uma comunidade numa condição específica, breca o principal ponto que construiu a humanidade nos últimos tempos, que era a ideia de globalização. Globalização nada mais era, segundo o Appadurai, que é um antropólogo, um fluxo eterno e muito contínuo de pessoas, coisas e dinheiro. Quanto mais contínuo, melhor. E essa doença, quando ela chega, ela coloca uma determinada comunidade na condição de coronado, e essa comunidade, ela quase é elevada a um outro patamar. Ela se descola do mundo. O que acontece? Todo e qualquer vírus é uma doença que se constrói sobre uma linha do tempo. E isso é tão decisivo porque, primeiro, todo vírus trabalha numa lógica contato-contágio. Então, eu me contacto com fulano, eu sou contagiado, só que demora para aparecer o sintoma. E na medida que demora para aparecer o sintoma, na estrutura do tempo, eu fico contaminando. Vitória, é Appadurai, Appadurai. Tá na newsletter, tá? E aí, na medida, ele tem um livro que se chama Modernidade Alargada, se eu não me engano, em português é isso. E aí, na medida em que a gente tem esse gap de tempo, você fica contaminando mais pessoas ainda, sem saber que está contaminando. E é super importante na organização de um vírus, que eles vão chamar, se eu não me engano, de NRF, tá? O que é isso? É o processo, é a rapidez com que ele contamina muitas pessoas. O corona tem uma taxa altíssima, né? É 1 para 3. Nesse modelo, o que acontece? Na medida que um vírus se impõe diante de uma comunidade, ele eleva essa comunidade para um outro patamar, ela fica em outro lugar, e esse jogo faz o quê? Esse jogo faz com que a gente quebre o principal valor da globalização, que era a sincronicidade. Todos vocês que já trabalharam em empresas globais, ou já trabalharam com amigos, já falaram com amigos no mundo todo, a gente adorava dizer que dava para arrumar um jeitinho para se falar no mundo globalizado, a gente precisava fazer isso. No mundo, e o que a gente fazia? A gente se pautava na lógica do calendário, linkando todo e qualquer lugar do mundo. Quando o corona chega, a gente breca isso. Cada país cria uma lógica de sincronicidade dentro de si, que não é a lógica mais do relógio, mas é a lógica do próprio vírus. Curva de 14 dias. Achatar a curva. Chegou no pico, desce o pico. Cada país fica vivendo a sua própria lógica em si. E é por isso que a gente pode dizer... Isso, exatamente. Ajum Appadurai. É por isso que a gente pode dizer que determinados países estão mais no futuro do que outros. Eu vivi isso. Quando eu estava na Índia, eu falava com a Carla, que está na China, e ela falava para mim várias coisas, fazendo seus vídeos aí no Instagram, falando, pessoal, vocês vão ver, a quarentena é terrível. E eu estava um mês antes dela, ela estava um mês na minha frente, apesar de estar no mesmo dia, e eu dizia, não, mas como assim a quarentena é terrível? Não estou entendendo nada. Como assim a quarentena é terrível? E ela disse, a quarentena é terrível. Depois ela começou a dizer, gente, dinheiro é um problema sério, vocês têm que começar a se preocupar com dinheiro. E não tinha nem vírus no Brasil, a gente estava pulando carnaval. Aí, eu fui para a Índia. Quando eu cheguei na Índia,
o corona lá já estava meio doidinho. 28 de fevereiro, vocês estavam pulando carnaval aqui, final do carnaval. Lá já estava medindo minha temperatura em tudo quanto é lugar. Já estava numa loucura gigantesca. E aí eu ligava pro Brasil e eu dizia, cara, dizia pra minha mãe, mãe, leva minha avó pra ficar com você, não saia na rua, fique desesperado porque esse negócio é muito sério. Minha mãe, você tá maluco, isso não faz nenhum sentido. Eu ligava pro meu sócio e dizia, precisamos dar o home office hoje. Ele, não tem nada disso, você tá doido, não tem nada disso. Eu já tava numa lógica de tempo que era diferente da Carla que estava na China, apesar de termos mais medido do cronograma. Da Carla que estava na China, lá no final da quarentena dela já, da Índia que estava entrando na quarentena e eu que estava do lado de fora, tá? Então repara que o mundo hoje está vivendo processos completamente distintos de tempo, né? Todos estamos em 20 de abril, mas os 20 de abril de uns são completamente diferentes de outros. Eu não sei se vocês lembram que há uns 15 dias atrás os italianos fizeram um vídeo falando para os americanos, não pra gente, tá? Dizendo que, olha pessoal, eu tô 10 dias na frente de vocês e se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu diria tal coisa, tá? Então, a coisa dos 10 dias era muito impressionante. Porque era quase como se você tivesse almas penadas no futuro, dizendo o que vai ser o futuro para você, sendo que eles estão vivos através de uma plataforma digital, vivendo no mesmo dia, eles dizem o que vai ser o amanhã. E o amanhã está acontecendo. Olha que louco, né? E aí é doido porque eles estão 10 dias na frente dos Estados Unidos, mas eles estão 18 dias na nossa frente, segundo os cálculos. Então, de certa forma, se a gente está em 20 de abril, os italianos já estão em 8 de maio. E os chineses já estão em junho. E isso é decisivo, gente, sobretudo para a retomada econômica. A China já vem retomando economicamente porque ela já saiu do período. A gente demorou a entrar, mas a gente vai demorar a sair. Então esse jogo gerou cada vez mais desincronicidades entre o mundo. Pra gente, por que a gente desincronizou, Michel? A gente desincronizou para poder ressincronizar. Olha, o Lá Prazer voltou, Lá Prazer, saudade de você, querido ou querida. Né? Tivemos aqui, falamos a beça de vocês em várias lives, né? Vendendo o produto de vocês, mandando todo mundo comprar, dado que o sexo é a única saída para a humanidade nesse momento. E aí, olha que loucura, a gente entrou nesse processo forte de desincronicidade, dentro de comunidades distintas, e aí qual foi o jogo? Precisou levantar a fronteira. Por quê? Todo e qualquer estrangeiro que entra, ele vai trazer um processo grande de uma nova desincronização para o jogo que já está resolvido, tá? Trago aqui dois exemplos. Primeiro, a Groenlândia, aquele país que fica lá na casa do cacete, lá em cima. A Groenlândia teve 14 casos de corona. Quando eles chegaram a 14 casos de corona, eles decidiram fechar as fronteiras. E agora eles já curaram esses 14 e pararam aí, estão zerados. E disseram, não vamos receber mais ninguém. Um outro caso importante é a Nova Zelândia, que tem lá uma primeira-ministra super boa. Ela com poucos casos, se eu não me engano, só tem 1.400 casos e 99 mortes, uma coisa dessa. Ela também decidiu fechar as fronteiras, então ela achatou a curva antes de ter curva. E ela já decidiu que daqui para frente as fronteiras ficarão fechadas. E todos aqueles que entrarem lá precisarão fazer 14 dias de quarentena. A China, quando estava saindo da quarentena, deixou os chineses voltarem, que estavam espalhados pelo mundo. Ou se não, começou a receber estrangeiros. Resultado, Hong Kong e Pequim e outras cidades começaram a ter problemas de crescimento de novo do corona, por conta desses estrangeiros, que trouxeram outras sincronicidades desse vírus de outros lugares. Então, o mundo que você vai ver daqui para frente, por si só, ele é um mundo desincronizado. Da maneira como a gente pensava a sincronia. Ele é um mundo que vai entrar numa nova relação de tempo. E dentro das próprias comunidades, Rebeca de Moraes hoje me mandou até uma matéria sobre isso no New York Times. Eu ia falar isso hoje, mas não vai dar tempo, a gente fala amanhã. Os imunizados dentro de uma comunidade, aqueles que já tiveram corona e já estão salvos, sabendo, sei lá, se vai ter, se não vai pegar de novo, porque ninguém sabe direito o que isso vai acontecer, né?
é interessante a gente ver que os imunizados eles têm o privilégio da imunização. E dentro do mercado de trabalho, eles já interessam mais às empresas na retomada, porque eles podem sair tranquilamente pela rua. Então, se você teve e ressuscitou o corona aí, ressuscitou já, tá toda tranquila, minha filha, já liga pro teu chefe e cobra um aumento, porque tu vale mais no mercado de trabalho. Rebeca de Moraes trazia isso, dizendo que as empresas americanas já vêm investindo pesado mesmo, em novos testes, para poder tentar ter um controle da força de trabalho já imunizado o mais rápido possível, para definir a retomada, tá? Então, imunizados, que foram os primeiros humilhados, estão sendo agora os mais exaltados. Como a Regina colocou, a União Europeia acabou, não vai ter mais. Porque agora mesmo os alemães não querem bancar pelo prejuízo que vai ter a Itália e a Espanha e a França. Eles disseram, azar de vocês, a gente resolveu o nosso. E a Angela Merkel não vai conseguir ajudar o pessoal, porque se ela fizer isso, ela fortalece o discurso dos neonazistas. E ela não quer fortalecer o discurso dos neonazistas. Então a União Europeia vai viver dias muito difíceis. Luciana pergunta do turismo. Turismo acabou, mas agarra essa pergunta aí, que a gente pode falar disso no final, se tiver espaço para isso, tá? Olha, o Walter foi meu aluno. Walter, beijo para você. A Amanda tá na Itália, ela vai pegar corona. Amanda, pegue corona o quanto antes, porque o jogo é esse. Então, a gente vai explicar em algum momento também, porque do teste, mas dentro desse processo a gente não pode esquecer isso, que há um processo gigantesco de desincronização. Gabi, eu também explico por que o Japão não deu certo, tá? A gente falou isso lá no começo, que era a questão do indivíduo, mas eu explico isso em algum momento, não vai dar para ser hoje não, mas guarda contigo que a gente vai chegar nesse lugar, tá? Então vamos entender um pouquinho como é que é esse processo grande, tá? A gente já falou desse jogo da desincronização, e aí tem um outro jogo super importante também, que é o corona, ou qualquer vírus, ele não mata todos. Nenhum vírus mata todos, o que é pior. Mas ele mata todos os ritos. E as sociedades, elas se reproduzem e elas comunicam os seus fundamentos básicos através dos ritos. Acabou o casamento. Fernanda Inteletzano, que trabalhava comigo, ia casar agora em março, suspendeu. Meu irmão ia casar agora em junho, já suspendeu. Acham eles que vão casar em outubro e novembro. Sei não, hein? Tem risco de não casar, hein? Tem risco de não casarem. Segundo o moço aí tá falando. Então, os ritos de casamento se suspenderam, foram suspensos. Um outro ponto importante é o ritual funerário. A gente agora está deletando corpos, né? Não pode ter o ritual funerário, que é o ponto básico de construção da comunicação para a sociedade, que alguém morreu e que aquele indivíduo que morreu era muito importante. Eu e vocês disputamos defunto, quantidade de convidados de defunto. O que eu estou dizendo falando com isso? Ô, João, acho que não sei se vai dar para você se formar, não. Talvez se forme numa live de Zoom. Vamos ver. Mas olha que loucura. A gente disputava antigamente quórum de enterro. Se fulano teve muito convidado no enterro, era sinal de que ele era muito querido. Isso é tão importante não só na nossa sociedade, mas em qualquer grande sociedade. Em qualquer grande sociedade. Pra vocês terem uma ideia, as carpindeiras, né? Carpideiras, não era? Aquelas mulheres que eram pagas para chorar. Elas eram pagas para chorar, e tem um antropólogo que vai falar isso, que é o Radcliffe Brown. Ele vai dizer que o fato daquelas mulheres chorarem era importante para comunicar para a sociedade que aquele que morreu era importante pra cacete. Então, gente que chora e muita gente em enterro é sinal de que o indivíduo que morreu era importante. Enterro em vazio é enterro que é de gente que não é importante. E enterro cheio e com muita coroa de flor é sinal de que o fulano é mais importante ainda, né? A primeira coisa que as pandemias acabam é com ritual de morte, né? Com ritual de morte. Isso aconteceu, por exemplo, na crise de sífilis no século XVII, na França, em Marseille. As pessoas começaram a comemorar quando os enterros voltaram a ser feitos. Porque era uma ideia de que a vida normal começava a ser avizinhada. Então os ritos ficam suspensos, porque esse modelo de sociedade para o qual a gente inventou esses ritos
perde o sentido e a gente é obrigado a inventar novos ritos, né? E aí como é que a gente faz isso, Michel? Como é que a gente começa a combater o vírus? Primeiro, criando uma virtualidade para esse vírus. Esse vírus precisa existir. Mas, Michel, como é que o vírus existe se ele não existe? A gente dá um jeito de fazer ele existir. Como? Primeiro ponto, criando toda uma narrativa em torno do vírus. Rapaz, o negócio virou agora só vírus, né? Você liga o jornal Bom Dia Brasil, é vírus. Bom dia, boa tarde Brasil, é vírus. Boa noite Brasil, é vírus. Jornal Nacional é vírus. Globo News é vírus. Live aqui é vírus. É tudo vírus. E isso aumenta. Segundo a pesquisa feita lá pelo Grupo Consumoteca, a gente tem um crescimento, a pesquisa do Ibope já mostrava que o Jornal Nacional aumentou gigantescamente a sua audiência. O Jornal Nacional hoje sozinho, ele tem mais audiência que todas as outras emissoras. E as pessoas começam a valorizar a mídia tradicional. Por quê? Porque elas precisam ter materializado na sua cabeça o que é essa imagem desse vírus. E elas fazem isso como? Assistindo notícia. A gente mostrou na Consumoteca, numa matéria que eles estão fazendo lá de pesquisa, que 58% das pessoas disseram que aumentaram o seu consumo de mídia tradicional. Jornal, essa coisa toda. TV, canal dessas merdas todas, isso voltou com muita força, né? Pra gente conseguir materializar isso na nossa cabeça. Um outro ponto importante, a gente dá cara, nome, local de nascimento, sobrenome e país de origem. E data de origem, de nascimento pro vírus, tá? Você tem uma ideia? O Corona, ele tem cara. Abre teu Instagram e vê quantas mensagens você recebeu de stickers com a cara do Corona. Corona tem cara, né? O Corona tem nome e sobrenome, disse o Mandetta antes de cair. É Covid-19. O Corona nasceu na China, em Wuhan, em dezembro de 2019. Então, ele é uma pessoa. E ele quase se comporta como uma pessoa, que ele tem personalidade, né? Ele é um menino do Vale do Silício, é o que a gente vai ver. Um outro ponto importante que a gente não pode esquecer, e aí isso já está relacionado à maneira como os países asiáticos vieram construindo o controle sobre esse vírus, que toda e qualquer pandemia aumenta drasticamente o nosso discurso e nosso vocabulário de controle sobre as vidas dos indivíduos. O Estado ou as empresas dominam mais a nossa vida com o discurso de que estão fazendo isso para poder dar conta de fazer a gente existir, né? De fazer a gente continuar vivo. Então, os circuitos de vigilância aumentam drasticamente. Então, nessa hora, pensa vocês, mais uma vez, que eu comecei essa live aqui dizendo que o Corona é o vírus que veio para acabar com a ideia de indivíduo tradicional, tal como a gente construiu na modernidade. A gente a gente falou pra caramba que o dados, a busca da privacidade, a busca dos dados e o medo de perder a privacidade era o principal ponto que os indivíduos ocidentais tinham diante desse jogo doido, que era o jogo do movimento do capitalismo. Agora, as empresas vão forçando, junto com o Estado, a necessidade de saber onde a gente está para poder determinar se a gente está fazendo isolamento social mesmo ou não está. A Regina diz que acabou a privacidade. Regina, acabou a privacidade porque está acabando o indivíduo. Só indivíduos têm privacidade. Quem não é indivíduo não tem privacidade. Na Índia não há privacidade. Há um ano eles tentaram botar na Constituição o que é a privacidade, tá? O Fábio vai trazendo Foucault e Foucault ajuda a gente a entender, a gente vai chegar no Foucault em algum momento, tá? E um outro ponto importante é que a gente vai fortalecer também que todos os outros são perigosos. Então todo e qualquer contato fica proibido. Esse é um shift decisivo, tá, gente? Porque a gente sai de uma era do contato e a gente está entrando numa era da conectividade, tá? A gente sai de uma era do contato entre corpos, ou do contato entre comunidades ou nações, que nada mais são do que conjunto de corpos, para entrar numa era forte da conectividade, tá? Onde plataformas permitem que a gente se conectem sem precisar ter contato. Porque contato é perigoso. E vai ficar perigoso durante muito tempo até a gente encontrar uma vacina.
A Laurinha fala aqui se eu não acho que esse tipo de controle do indivíduo é ruim para nós. Eu acho, mas eu acho que isso vai acabar, tá? Já vai se acostumando com a ideia, segundo o moço falou lá em Brasília, é melhor já ir acostumando. Já se acostumou com aquele outro moço em janeiro, agora se acostuma com mais essa. Eu acho que vai acabar essa ideia de que a gente tem privacidade, porque a gente, enquanto indivíduo, vai acabar, tá? Vai acabar, e esse é o principal jogo que a gente vai ver aqui, vendo aqui, tá? E um outro ponto importante é que, diante dessa ideia de que todo mundo é perigoso, todo mundo começa a levantar fronteiras. Mas qual é a principal mudança, Michel, que traz esse break importante aqui do processo? A principal mudança que a gente tem é uma mudança grande onde você dorme no mundo limpo e acorda no mundo sujo. Ficou claro? Você dorme no mundo limpo e acorda no mundo sujo. Até o vírus chegar aqui, você estava tranquilinha na rua. Um dia começou a ser sujíssimo e na rua. E por que é tão complexo esse negócio? É complexo pra caramba, porque um vírus é invisível. E as sociedades precisam se esforçar para ver aquilo que elas não estão vendo. Tá entendendo? Você vai ter que se esforçar para ver aquilo que não tá vendo. E como é que você faz isso? Você faz isso controlando a vigilância, tá? O jeito que o capitalismo está fazendo, que vai ser um tema, como é que o capitalismo lida com as redes sociais, com os códigos, com os algoritmos. É controlando aquilo também que eles não estão vendo. O mundo real do capitalismo, nesse momento que a gente vive, é o mundo da nuvem. E não acho que foi a nuvem só porque está espalhado no troço em cima da tua cabeça. É nuvem porque é tão complexo, são tantas ligações, são tantas relações, que a gente acha que pode dizer que é nuvem, tá? E nuvem é aquilo que você não vê. A Frau aqui começa a colocar que lá na Noruega, onde ela tá, já pediram para ela baixar o app. Vão pedir também para você baixar o app aqui, como pediram para baixar na Coreia, como pediram para baixar na China. Não vai ter jeito, tá? E esse mundo que a gente sujo, a gente acorda sujo, é o mundo onde todo mundo fica louco e doido com a ideia de limpeza, tá? Doido e louco com a ideia de limpeza. Isso fica em todo lugar, tá? Eu tô acompanhando os relatórios da primeira semana do corona em vários países do mundo. A maneira como as sociedades cuidam da limpeza é diretamente atrelada ao jogo cultural. Na Itália, vai vender muito sanitizer para cozinha, limpador de cozinha. Dentro da sociabilidade italiana, eu tinha ali cozinha como centro fundamental desse jogo. Na França, é cloro. Nos Estados Unidos, é spray. É spray puro. Spray. No Brasil, é álcool em gel e sabonete líquido. Com um discurso de classe muito claro, onde as camadas mais altas marcam para os mais pobres que eles são mais limpos do que eles. Por quê? Só álcool em gel e sabonete líquido, que vendeu, que é um troço que nunca tinha vendido, vende agora igual água, é capaz de limpar. E água e distanciamento social. Então, mais uma vez, num país hierarquizado e com distâncias de classe muito grandes, a gente volta com esse jogo, tá? Da limpeza. Povo, tá acabando, mas eu não terminei meu argumento ainda. Eu posso sair e voltar de novo. Vocês vão ficar aí? Vocês voltam aqui comigo? Só pra gente terminar o argumento, acho que 15 minutos no máximo a gente acaba. Vambora? Então tá, porque o tempo aqui dessa merda acaba, a gente faz isso. Fechou? Então tá, já volto, hein?